Hoje é dia 21 de julho de 2024, 16º domingo do tempo comum, e o Evangelho para nossa meditação está em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34, e diz isso. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a gente entender melhor esse texto, a gente precisaria ter uma ideia da dimensão geográfica do local. Nós estamos aqui no Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, que tem nos seus extremos 22 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Jesus estava de um lado e ia atravessar para o outro lado para descansar com os discípulos. E o pessoal percebeu, fica sabendo, e correram na margem do lago. Por isso que chegaram antes deles, porque o espaço é pequeno, não é uma légua de distância. E aí, a coisa mais importante, a mensagem mais importante desse texto hoje está lá no versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Gente, nós não temos tempo de fazer isso, mas a gente poderia ligar isso lá no livro do Êxodo. Apresenta essa ideia que Deus viu o sofrimento do povo no Egito. Aqui nós temos a mesma ideia. Jesus viu o sofrimento das pessoas. Então a parte mais importante, a chave de leitura para você compreender esse texto é a capacidade de Jesus de ver a necessidade das pessoas. Porque ele só conseguiu, fazer o que ele fez porque ele viu. Ele sintonizou a vida, o coração, a mente dele com essas pessoas sofridas. Mais do que nunca, nós precisamos hoje desse olhar de Jesus. Tá, mas só que tem uma coisa importante. A gente tem que deixar-se ver por Ele. E deixar-se ver por Ele significa, nesse contexto, se aproximar dEle. Jesus viu porque eles estavam juntos, porque eles foram atrás. Bonito isso. Jesus estava pensando em tirar uns 2, 3 dias de folga com os discípulos, porque eles haviam trabalhado muito. Eles não tinham tempo de fazer nada.
E de repente, quando eles chegam para descansar, Jesus vê a multidão. Mas por que Jesus viu a multidão? Porque eles correram atrás. Eles foram atrás. O problema nosso hoje é que a gente fica muito na passividade. A gente não dá o primeiro passo. A gente não se aproxima, a gente não busca. E veja, o que eu estou falando aqui não é igreja. É Jesus de Nazaré. Tá certo que muitas igrejas ajudam a gente a ter esse contato com Jesus. Muitas atrapalham também. Mas muitas ainda ajudam. Mas não depende da igreja. Não depende de Jesus. Depende de quem tem necessidade. Quem tem necessidade precisa correr atrás. Precisa se dispor. Porque se você se dispor, você será visto por Jesus. Caso contrário, meu irmão, não será visto. Sabe aquele negócio? A gente pede muito para Deus nos ajudar. Mas a gente pede para Deus nos ajudar, mas fica de braço cruzado, não faz a parte da gente. Se eu estou pedindo ajuda, é porque eu vou pegar de um lado. Deus não vai fazer milagrinho para mim se eu não for atrás, se eu não buscar. Jesus viu uma numerosa multidão, porque essa multidão correu atrás dele. Essa é a mensagem para você e para mim hoje. Amém.